Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para falar das possíveis causas e também soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente fala de saúde, especialmente da gestão hospitalar na cidade. Quem ajuda a fomentar a discussão hoje é o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Vinícius, muito obrigada por sua presença aqui. Vinícius, obrigado. Prazer estar aqui de novo. E conosco aqui no estúdio da TV Unesp, a vereadora Thelma Gobi, do Solidariedade, que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Thelma, muito obrigada por sua participação aqui no Bauru em Debate. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais num tema tão palpitante. E a gente recebe também o professor da USP, José Sebastião dos Santos, que hoje é o superintendente pró tempore do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, e também coordena o curso de Medicina da USP aqui em Bauru. Professor José Sebastião, muito obrigada por sua disposição em estar aqui com a gente. Eu também agradeço a oportunidade. Bom, queria começar com a Thelma, então. A gente sabe que ao longo deste ano, um dos temas mais recorrentes na Comissão de Saúde, nas reuniões da comissão, foi a questão do déficit de leitos hospitalares em Bauru, não é, Thelma? Hoje a cidade tem em torno de 770 leitos, é isso, não é, Thelma? Nos hospitais públicos da cidade, mas nos últimos 5 anos esse número já deve ter até sido atualizado, mas a gente sabe que pouco mais de 600 pessoas morreram na cidade, nas UPAs e no Pronto-Socorro Central, à espera de vagas de internação nesses hospitais. Sem dúvida, essa foi a principal preocupação e que mobilizou o trabalho da sua comissão ao longo deste ano, Thelma. Olha, eu acho que a saúde em todas as suas vertentes, né? Na questão da falta de leitos, que não ocorre só em Bauru, ocorre no Brasil inteiro, na questão da falta de recursos de realização de exames, na falta de oportunidades de acesso às especialidades, né? E a Comissão de Saúde tem ficado muito atenta, principalmente que foram levantados alguns temas durante o ano, como a gestão, a assunção do hospital de base, como o nosso secretário de saúde gosta de falar, para ser gerido pelo município. O município não tem dinheiro para isso, não é questão de competência, né? E nós temos que entender o seguinte, uma pessoa quando passa num pronto atendimento, numa UPA, se for emergência, ou você resolve e vai embora para ela procurar um atendimento ambulatorial, ou você determina uma intervenção, que é a internação. E se você necessita dessa internação, ela tem que ser resolvida num pouco espaço de tempo. E nós temos menos leitos do que o necessário. É só menos leito? Não, não é só menos leito. A gente tem que ter um redesenho da questão da saúde pública. Nós temos um problema muito sério de questão das unidades básicas de saúde não cumprindo o seu papel principal. Que se cumprirem, nós vamos tirar muitas pessoas das unidades de pronto atendimento e nós vamos tirar, às vezes, até internações desnecessárias. Fazer a prevenção e evitar que essas pessoas caiam lá na urgência e emergência depois. Não só a prevenção, como o tratamento, o acompanhamento, né? Então você tem que ter a pessoa sendo atendida e ter a sequência do seu acompanhamento. Aí você minimiza uma série de fatores, inclusive com o bom gerenciamento você diminui o gasto, porque o gasto em unidades de pronto atendimento são muito maiores que nas unidades básicas. E aí, nesse caso, especialmente em doenças crônicas, né, vereadora? Olha, uma hipertensão, um diabetes, eles precisam de uma sequência, que se não tiverem, aí não tem remédio. Aí não tem consequência, aí a pessoa acaba tendo um pico hipertensivo, uma descompensação, gera as internações que poderiam ser evitadas. Queria continuar um pouquinho mais com a Thelma. Thelma, em razão dessa discussão, falando especificamente do problema do déficit de vagas de leitos hospitalares.
A gente teve uma série de anúncios, alguns compromissos que foram firmados, inclusive foram ditos durante essas reuniões da Comissão de Saúde da Casa. E em outubro foi anunciado que o governo do estado faria um investimento no hospital de base para que rapidamente 22 novos leitos fossem abertos. 15 leitos de clínica médica e os demais seriam leitos de UTI. Seria um investimento em torno de R$1.900.000, o que aumentaria a capacidade de atendimento do hospital em 13%, o número de vagas, né, em leitos em 13%. E até o início do ano, essas vagas estariam abertas. E o que aconteceu, a senhora que vem acompanhando, com esse compromisso firmado? Hoje ele se transformou numa carta de intenções, ele vai ter que ser levado a cabo pelo novo governo que assume agora em janeiro? Eu acho que algumas coisas são mal explicadas para nós e para a população, né? Se colocou na reunião da Comissão de Saúde como se estivéssemos lá, que foi numa quarta-feira, e na segunda-feira nós já teríamos os leitos abertos. E não era bem essa colocação. Eu acho que está na hora das pessoas serem mais claras quando pontuarem, principalmente questões que envolvam saúde. Na realidade, foi-se para São Paulo e lá foi assinado um termo de intenção para que a FAMESP tivesse recursos para poder viabilizar, são 17 leitos de clínicas gerais e 5 de UTI. E esse aporte de aproximadamente R$1 milhão é porque nós estamos fazendo os leitos de UTI. Porque se nós fôssemos viabilizar simplesmente os 17 leitos, nós temos planilhas aprontadas pela FAMESP que a adequação da área ficaria em R$380 mil. Se tivesse uma oscilação, até 430. Que não é um dinheiro grande. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, não adianta só criar o espaço. E a manutenção? Aí, realmente, a manutenção desses leitos tiraria em torno de R$400 mil mês. Então, quando você aponta para a reforma, você tem que apontar o custeio. E não foi feito isso, foi feita uma carta de intenção para apontar a reforma. E essas reformas, elas já estão bem explicitadas há muito tempo, a FAMESP tem. O custo da criação desses 17 leitos no base, o custo da estruturação da hemodiálise em Bauru, que muitos pacientes ficam internados para fazer hemodiálise, e nós liberaríamos mais 17 leitos e diminuiríamos o transtorno de pessoas ficarem internadas, quando poderiam ir segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábados. Então, essa otimização precisa ser feita, e precisa ser feita de maneira séria. Não dá para ventilar algo que não é concreto. Bauru, objetivamente, tem um déficit de leitos hospitalares. E aí surgiu a proposta de regulação dessas vagas, de Bauru, de município, assumir essa regulação regional. Isso pode ser positivo mesmo nesse cenário de falta de vagas para internação, ou pode ser apenas mais um ônus para o município carregar? Como que os senhores avaliam isso? Assim, eu defendo a regionalização, porque ela está prevista, inclusive, na própria organização do sistema de saúde. Não dá para algumas coisas que são muito frequentes, a decisão sobre elas ficarem muito centralizadas. Okay. Então, por exemplo, o Estado, ele criou uma regulação estadual. Foi muito importante isso, mais ou menos 10 anos atrás. Mas essa regulação estadual, ela pode harmonizar entre regiões. Mas Bauru, por exemplo, a região de Bauru tem uma capacidade para resolver muitos dos seus problemas. Acredito que chega a mais de 90%. Então, a regulação estadual ficaria para encaminhar esses 5% que sobra. De Bauru, Ribeirão, Campinas, não dá para ela regular todas as regiões, né? No passado, nós tínhamos complexos reguladores regionais, né? Houve essa centralização, que eu achei que foi um equívoco. Agora tem um movimento de descentralizar. Então, o que a gente defende é um complexo regulador regional. Ele não é do município, ele é da região. Okay. E a gestão precisa ser regional, justamente para ter os equilíbrios. Quer dizer, quem precisa mais, chega primeiro. Sem uma regulação forte, regional, a gente acaba tendo muito a regulação que a gente chama social. Aí eu conheço, as pessoas me mandam uma mensagem no WhatsApp, me liga, e eu resolvo aquele problema. Mas eu não sei se ele é o mais prioritário, porque você tem necessidade que a gente chama de biológica e necessidades que é social. Eu posso achar que o meu problema é mais importante que o seu, mas se você for fazer uma avaliação técnica, o seu precisa chegar antes do meu, né? Então a regulação é para isso, não é para cercear o acesso, é para ordenar
em função de risco e necessidade. Eu defendo porque a gente tem uma experiência nesse sentido, né, e que foi muito bom para a região, até para fazer um diagnóstico do que ela precisa, porque a regulação ela serve como observatório, o que tem e o que não tem. E na hora de investir não fica uma decisão apenas da política, é da boa política, é a política com informação técnica, né? Ah, então precisamos de mais leitos? Sim, precisamos. Que tipo de leito? É para internar idoso com problema clínico, neurológico? Isso fica mais explícito. Então, sem dúvida, é importante, mas precisa desenhar essa regulação com todos os recursos que a região tem. Ninguém pode esconder recurso, né? O recurso ele é público. E precisa criar uma governança onde todos se sintam seguros. Não é propriedade do município ou daquele município mais forte ou menos. Não, tem que criar esse equipamento que está previsto. E aí todos vão poder acessar. Eu, inclusive, como médico, quando eu tiver um problema, eu vou poder acessar. O vereador, o deputado, o jornalista. Quer dizer, porque ele sabe que todos os recursos estão ali. Você vai ter uma avaliação de necessidade e risco e quem precisa mais chega primeiro. Essa iniciativa foi anunciada no meio do ano. O que avançou de lá até agora e tem alguma perspectiva? Essa é uma iniciativa que foi induzida, inclusive, por nós. Okay. Porque como um curso de medicina, você precisa ter um sistema de saúde que funcione direito. Senão você vai estar formando futuros profissionais num sistema que, de certa forma, é deformado. Qualquer área da saúde precisa de um sistema que tenha um funcionamento racional e lógico. Então, foi feita essa indução, por quê? Porque eu estou na superintendência e os recursos do Centrinho, eles vão ser disponibilizados para regulação, da regional ou do Estado. Ontem, inclusive, fizemos uma reunião, anteontem, com o coordenador da CROSS, né? Por quê? Porque eu fico preocupado, o Centrinho recebe gente do Estado todo e do país. Eu não sei se quem está chegando realmente é quem precisa chegar. Então, nós vamos colocar os nossos recursos no Estado, né? E também no Ministério da Saúde. Quando vier pacientes de outros estados, o Ministério da Saúde vai ser acionado e aí ele entra em contato com a Secretaria de Estado, vem ou não vem. Não pode ser assim baseado no endereço eletrônico, porque esse endereço eletrônico pode ser usado por alguém que tem interesse, por exemplo, em ser deputado estadual. Ele reúne as pessoas daquele estado que tem os problemas e ele acaba agendando, né? E eu não sei se está agendando aqueles que precisam. Às vezes sim, às vezes não. Então, nós já decidimos isso e por isso que nós cobramos isso da região. Precisa ter um complexo regulador regional. Por quê? Porque nós vamos oferecer os nossos recursos. Não sou eu mais que vou dizer quem entra e quem não entra. É o Estado que tem que dizer isso, né? E é por isso que a gente fez essa cobrança. Aí nós tivemos problemas, esperado ter problema, porque tem gente que não quer expor o recurso que tem para o sistema público de saúde e estamos aí, então, já que não aconteceu uma organização regional, a gente falou, bom, então nós vamos entregar o nosso para o Estado e para o Ministério da Saúde. A hora que tiver um complexo regulador regional, provavelmente isso fica para a região resolver quem vem e quem não vem. E, claro, é um hospital que a média complexidade, os casos menos complexos, provavelmente vão ficar no Centrinho mesmo. Agora, os menos complexos de outros locais do país devem ir para os centros que já existem, como a doutora falou, tem 27 centros no país, né? E, por exemplo, casos muito complexos de outros estados poderão vir para cá ou para outros centros similares que atendem a elevada complexidade. Professor, falando então sobre o Centrinho em si, a gente falava do aumento de vagas, a gente vai discutir com mais vagar a questão do Hospital das Clínicas, né? Mas falando do Centrinho hoje, como ele se apresenta, a gente sabe que tem 51 anos, é referência no tipo de atendimento que faz, anomalias craniofaciais, síndromes associadas, problemas auditivos, mas há um temor, e esse temor foi inclusive materializado numa reunião recente, liderada pela Associação Paulista de Medicina, com outros parceiros, de que o Centrinho vem gradativamente diminuindo a sua produtividade, o número de atendimentos.
Eu gostaria, e muitos atrelam isso em função da abertura do Hospital das Clínicas. Gostaria que o senhor comentasse se isso vem realmente acontecendo, se o número de atendimentos vem caindo e se sim, a que se deve, né? Quais fatores? Nos últimos anos, o número de procedimentos e atendimentos de casos novos está relativamente estacionado. Nós tivemos algumas oscilações, porque associado ao Centrinho nós tínhamos uma fundação, que era a FUNCRAF, e infelizmente, não conheço muito bem os motivos a fundo, houve uma ruptura. Isso dificulta, sim, a operacionalização de hospitais da administração direta ou autarquia. Tem um impacto na contratação de profissionais, na contratação, principalmente. Porque se essas fundações têm as isenções, né, que infelizmente as autarquias não têm, eu não sei por que aconteceu isso, tá certo? Mas elas têm as OSs e a autarquia, você contratar pela autarquia, você tem que pagar as cotas patronais. Pela OS, por exemplo, não. Então, o Estado acabou fazendo uma opção e, claro, para você se viabilizar, produzir, você acaba se associando a uma OS. Só que a OS, a gente tem que tomar cuidado. Não é ela que dá a diretriz, ela é um braço de apoio, ela apoia, ela ajuda, mas ela não pode tomar conta, como eu tenho visto que acontece em alguns locais, tá certo? Quem define o que vai ser feito com a saúde são gestores federais, municipais, estaduais, tem as legislações e assim por diante. Então tem essas oscilações, teve a ruptura, claro, reduziu o número de servidores, consequentemente se reduz a produção. Depois a USP passou por uma crise em 2014 e ela fez seu ajuste fiscal. O ajuste fiscal significa, olha, vamos gastar com o pessoal um limite prudencial, 80%, porque senão não sobra dinheiro para custeio, investimento e para produção, né? Não chegamos lá ainda, estamos em 90%. Claro, as contratações foram cessadas. Então você tem uma oscilação. Mas eu tenho acompanhado, isso fica em cerca de 8 mil procedimentos ano, 4.700 casos novos. Agora, a ideia foi agregar uma parceria com a secretaria, por quê? Porque essa é uma função do Sistema Único de Saúde, fazer atenção à saúde. A universidade entra para ajudar, qualificar, modernizar, né? Então, quer dizer, a USP, os funcionários que tem lá vão continuar lá, os recursos vão continuar, né? E ela entendeu que agregando um curso de medicina, ela poderia estar reforçando essa atividade. Porque é óbvio, nós não vamos ignorar o que já existe. É igual o leito, né? Faltam leitos ativos, mas leito construído em Bauru está sobrando. Tem hospitais fechados, inclusive o próprio hospital de base. Tem leitos fechados, Manuel de Abreu. O Centrinho também, muitos leitos fechados. Uma taxa de ocupação que é um absurdo, dá 15%, quer dizer. Então, a USP falou o seguinte, olha, vamos montar o curso, a gente fortalece o que o Centrinho faz, porque o objetivo é esse. Inclusive, os primeiros professores contratados, eles têm vínculo com o Centrinho, que é justamente para ele ficar, ao invés de ficar 24 horas, fica 48. Se ele tiver perfil, nós vamos reforçar essa atividade. E é claro, é um hospital de clínicas que vai ser diferente de Botucatu, Ribeirão e São Paulo. Nós estamos num outro momento. O carro-chefe, quer dizer, o destaque desse hospital de clínicas vão ser as anomalias. E óbvio, vai sobrar espaço, o que a gente faz? Pergunta para o gestor regional, os gestores municipais, olha, o que a região está precisando? Vamos agregar o que a região está precisando. E claro, que tenha uma conexão com o Centrinho, porque você não pode ignorar os recursos que já existem. Eu preciso fazer com que eles produzam mais, né? Então, às vezes, contratando um profissional, trazendo um equipamento, incorporando uma tecnologia, você faz mais com um pequeno gesto, né? Então, a ideia é fazer alguma coisa assim, muito lógica e racional. Ninguém vai acabar com um patrimônio que foi construído ao longo de 51 anos. Isso é notícia falsa, é boato e atende a interesses. Tá certo, então. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar sobre o possível redesenho da rede hospitalar na cidade com a abertura do Hospital das Clínicas da USP. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O
Bauru em Debate está de volta e hoje conversamos sobre a rede de atendimento hospitalar na cidade. Nossa conversa é com a vereadora Thelma Gobi, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e com o professor José Sebastião dos Santos, superintendente do Centrinho e coordenador do curso de Medicina na USP, aqui em Bauru. Professor, dentro daquele pacote de anúncios que a Secretaria de Estado da Saúde fez em outubro, vieram também os anúncios dos investimentos que seriam feitos no prédião, que é o prédio ali anexo ao Centrinho, para a abertura do Hospital das Clínicas. Foram anunciados um investimento de R$2.500.000 para adaptar esse prédião. Foi falado também que o Hospital das Clínicas começaria a funcionar a partir do ano que vem já, inicialmente com 44 leitos, depois esse número subiria para 211 leitos. Gostaria que o senhor falasse, então, se essas adaptações estão já avançadas, o que foi feito desde então e qual que é a perspectiva real de abertura do Hospital das Clínicas da USP? Bom, as tratativas para a instalação do Hospital das Clínicas, oficialmente, elas começam agora em janeiro de 2019. Com o novo governo. Isso. Foi feita a criação do hospital por meio de decreto. Nós sabemos que muitas coisas demandam atos legislativos, porque o nosso pleito é transformar o hospital aqui das clínicas numa autarquia, né? A proposta de vocês é essa? A proposta nossa é essa, faz uma autarquia e depois não dá para ir contra o modelo do Estado. O Estado ele trabalha com autarquias, né, associadas a universidades e com OSs de apoio para operacionalizar o hospital. Então, foi esse o encaminhamento que nós fizemos. Agora, foi feito um decreto de criação. A autarquia demanda um ato legislativo. É uma negociação que não é muito fácil do Poder Executivo, né, vereadora, com o Legislativo, porque isso significa despesas adicionais. Bom, há uma expectativa que o novo governo, já fizemos tratativas nesse sentido, encaminhe essa proposta para o Legislativo. Mas, paralelamente, o que nós pedimos foi recursos para adequar o hospital do ponto de vista sanitário e também com as recomendações do Corpo de Bombeiros. As duas unidades, lá, porque tem a unidade 1 e 2, elas precisam de ajustes. É a primeira providência, organizar a casa, para depois habitar a casa. E eu, sim, tenho essa experiência prévia. Fui secretário, já dirigi o hospital de ensino e conheço bem o ritual dos serviços públicos, né? Nada é feito assim da noite para o dia. Então, nós estaríamos satisfeitos se fizéssemos essa adequação e, inicialmente, agregássemos recursos para fortalecer o que já existe, colocar para funcionar bem o que já existe, que tem setores que não estão funcionando na sua plenitude porque faltam pequenos ajustes, ou equipamentos, ou servidores, né? Então, aí a gente acerta essa oferta de serviço do Centrinho. E, num outro momento, conversando sempre com a região, né? Claro, o município Polo tem uma participação importante, porque ele recebe pacientes das cidades menores, identificar o que falta na região e colocar lá o que falta. Por isso que o Hospital das Clínicas, eu sempre falo, ele vai ser muito diferente dos que já existem, assim como o curso nosso é diferente. Eu não vou reproduzir lá a urgência que o hospital de base faz. Pelo contrário, já disse para o governo, na secretaria, que precisa reforçar aquele hospital como uma grande referência de urgência, porque isso é muito mais vantajoso. Você vai ter lá os plantonistas 24 horas, o serviço funcionando 24 horas, isso é muito mais econômico do que ter 24 horas de funcionamento em todos os hospitais. Isso encarece demais, inclusive, né? E o que o hospital estadual tem, não tem por que ter no Centrinho, tá certo? Quer dizer, se lá tem queimados, por que eu vou fazer uma unidade de queimados no Centrinho? Não tem cabimento. Então, eu acho, né, vereadora, nós já estamos numa fase que a gente já percebeu, precisa racionalizar os recursos, pôr para funcionar o que existe, né? Não ficar reproduzindo coisas, porque nós não temos recurso, nem material, nem dinheiro e nem humano também. Porque você precisa de especialistas e não é fácil você compor essas equipes de profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assim por diante. Então a ideia é essa, né? Nós sabemos que isso é lento, né?
Então, vamos fazer isso, quer dizer, adequa a primeira estrutura, acrescenta profissionais para melhorar o desempenho do centrinho, porque alguns profissionais saíram, não foram repostos, alguma necessidade de equipamento, e aí depois a região diz o que vai ter dentro do Hospital das Clínicas, claro, respeitando a origem dele, que é o manejo das anomalias crânio-faciais, né? Posso fazer uma pergunta, senhor? Pois não. Posso? Claro. Professor, na verdade, então vai ser um hospital referenciado. Referenciado. Né? Ou seja, não vai ser portas abertas, nós não teremos uma unidade de pronto atendimento. Serão direcionados, como é o Hospital das Clínicas hoje em São Paulo. Sim, o nosso também. A época que eu estive, que eu fiz residência, o Hospital das Clínicas era aberto, era aquela fila de ambulância para poder descer. Depois se determinou como um hospital de maior complexidade, então vem das outras unidades de pronto atendimento aquele que precisa ficar internado. Pelo que eu entendi, exato, é isso aí. É por isso que precisa de uma regulação boa. Você trabalhar com protocolos e definir o que vai. Que, na verdade, os hospitais deveriam trabalhar sempre com necessidades que vêm da regulação, né? Mas a ideia é essa mesmo. E pôr lá o que precisa pôr. Não querer ter tudo como o Hospital de Botucatu, Ribeirão, São Paulo, porque nós estamos num outro momento. Vereadora, o professor destacou que precisa reforçar o hospital de base para atendimento de urgência. Aí entra uma crítica também ao município, a omissão do município por não financiar leitos hospitalares, diferentemente da maioria dos municípios aqui. A Secretaria de Estado de Saúde sempre aponta isso. Bauru não financia leito hospitalar. É uma das poucas cidades do porte nosso aqui que não investe nesse sentido. Enquanto nós tivemos uma hierarquização da saúde, uma divisão, se ela não financiar os leitos, não tem importância. O importante é que ela faça bem feito o serviço na unidade básica de saúde para diminuir o aporte de internação e de atendimentos nos pontos de urgência e emergência. O que Bauru precisa mesmo, e dentro desse momento econômico, porque não tem dinheiro, se for municipalizar, nós já fazemos as transposições de recurso de forma como eu nunca vi. Eu estou num segundo mandato, é muita transposição de recursos. Então eu acho que se o município fortalecer a sua unidade básica de saúde, fizer um atendimento mais resolutivo, mais eficiente na ponta, ele nem precisa tanto aumentar a sua porta de urgência e emergência. Agora ele precisa melhorar as condições de atendimento. Eu tenho absoluta concordância com essa tese. Aliás, já disse para o secretário e para o prefeito que eles não deveriam assumir atividade hospitalar. Eu fui secretário de Ribeirão com 550 mil habitantes. Eu nunca quis assumir um hospital, porque eu acho assim, se o município fizer bem o pré-hospitalar, sobretudo a atenção básica, que é negligenciada por todos os municípios de grande e médio porte, né? O pequeno não tem jeito, que é o que ele tem que fazer mesmo. Mas assim, o município tem que fazer bem o pré-hospitalar. Deixa os hospitais para o Estado ou para a União, que tem ficado mais para o Estado. O município ainda não tem cultura, tá certo? Organizacional, não tem estofo para cuidar de hospital, sobretudo hospitais complexos como são os de urgência, né? Então eu já falei, olha, quem tem juízo e faz a gestão do município não assume um hospital complexo, qualquer um deles que tem aqui em Bauru, entendeu? Deixa isso para o Estado. Na contramão dessa avaliação, em determinado momento foi vendido, né, para a opinião pública de que a única solução para que parasse de morrer gente na fila por internação era o município assumir o hospital de base, né, vereadora? A senhora vivenciou isso? Primeiro é o seguinte, foi passado para a população que nós teríamos um hospital municipal, que seria para atender a população de Bauru. Enquanto vier dinheiro do SUS, não é municipal, ele é universal. Sim. Ele tem que atender a todo mundo. Então, por isso que eu digo que precisa explicar um pouquinho mais. Eu tenho a concordância, você, Vinícius, está lá na Câmara todo dia, sabe que eu sempre disse, nós temos que acertar a base. Se você for construir uma casa, ela tiver um bom alicerce, não vai rachar. Não vai rachar. Então a gente precisa alicerçar o atendimento da saúde. Nós temos que realmente ver o que vai fazer. E algumas coisas têm que ser resolvidas. Quantos tomógrafos nós precisamos em Bauru? Quantas ressonâncias nós precisamos em Bauru? Entendeu? Se tem uma coisa que autogera demanda é a saúde. Quando eu compro um aparelho novo, ele tem que se pagar, ele só paga com a geração de exames.
Então a gente precisa equacionar isso, ver quantos tomógrafos eu preciso para a região, o que é mais conveniente, eu ter um tomógrafo e transportar a pessoa das cidades do entorno para fazer, ou fazer política e colocar mais um tomógrafo. Então a gente precisa ver isso aí. Isso é custo. Será que não é mais racional o município ou o estado comprarem cotas de aparelhos já existentes? Compre exame. Está lá o profissional, tal local, tal aparelho. Será que ele tem que cuidar de tudo isso ou ele tem que só oferecer os exames? Então eu tenho essa visão. Pode não ser a melhor, mas na minha ótica, no meu ponto de vista, quanto custa você fazer um prédio, depois manter? Se isso fosse revertido em exames e comprados cotas, né? Nós podemos fazer através das OS, as parcerias, nós já tivemos sistemas de compra de cota de exame, os mutirões, aproveitando os hospitais, onde eles têm uma taxa de ocupação baixa. Verifique a taxa de ocupação que tem o hospital estadual no final de semana. É baixa. Então nós poderíamos fazer mutirão de catarata, de fimose, que são coisas que não precisam ficar internadas. Aproveitar a estrutura que já está lá. Ela já está. O custo fixo existe. Eu tenho um restaurante com 20 mesas. Se eu tiver as 20 mesas lotadas, meu custo fixo está diluído, ele é baixo. Se eu tiver só 3 mesas, meu custo fixo é o mesmo. Sai caro. Então eu acho que essa otimização, ela faz-se necessária que o agente público, o gestor público, olhe para isso e consiga entender qual é o melhor caminho nesse momento. Obviamente que a verdade de hoje pode não ser a de amanhã, né? Eu acho que tem que reavaliar, isso é uma coisa que eu nem deveria falar, as santas casas das cidades pequenas, precisa ver o que elas fazem, o que podem fazer, como vão fazer. Entendeu? Então, eu acho que muita coisa tem que ver. Municípios pequenos, Pederneiras me falou que gasta 25% do orçamento em saúde. Isso não tem cabimento. Provavelmente o município está deixando de investir no meio ambiente, aí tem a dengue, os escorpiões, entendeu? Não cuidando direito do saneamento, porque, claro, não vai sobrar dinheiro se ele coloca tudo na doença, né? Não é, na verdade, na saúde, é mais na doença. Então, assim, o Estado ele tem que fazer essa função de dar uma harmonizada nisso, não deixar, às vezes, os gestores municipais fazerem algumas bobagens, entendeu? Que a gente vê com muita frequência, né? Eu tenho que ter uma Santa Casa porque o menino tem que nascer em Lençóis Paulistas, por exemplo, entendeu? Ou em Pederneiras. Não, gente, às vezes ele monta a Santa Casa, arruma o obstetra, não arruma o anestesista, quando tem um anestesista não arruma o pediatra. Hoje é tudo calculado, a Organização Mundial de Saúde já tem os parâmetros para a gente organizar a saúde em função da base populacional. Não pode isso ser apenas uma pauta da política partidária, tá certo? Tem que ser uma pauta da política de saúde, né? E professor Thelma, indo nessa linha de otimização dos recursos, e tem a ver com a questão que o senhor já tocou sobre a especialidade de cada hospital, em uma das reuniões da Comissão de Saúde, a doutora Thelma pode até me ajudar a relembrar aqui, foi falado no desenho da rede hospitalar na cidade. E foi dito o que seria específico de cada unidade hospitalar. Vou até relembrar um pouquinho. Foi falado que o hospital de base continuaria como uma referência, cada vez mais especializado na urgência, na emergência, cirurgias ortopédicas, do aparelho digestivo. O hospital estadual continuaria trabalhando na alta complexidade e ao Hospital das Clínicas da USP caberia áreas de média e alta complexidade, entre elas a neurocirurgia infantil, que hoje só é feita em Botucatu, não é? Falaram até também dele ter uma parte de obstetrícia, hemodiálise, cirurgias eletivas, mas pelo que o senhor está colocando, não atenderia exatamente ao que foi desenhado aqui. Se a região de saúde e o Estado dizer, isso precisa, e não desconfigura o que o Centrinho faz, acolheremos, tá certo? Por que pensamos em neurocirurgia de criança? Porque tem uma excelente neurocirurgiã que faz pouco, porque ela trabalha com a necessidade do Centrinho. Então nós já temos uma profissional, ela poderia fazer mais. Então seria perfeitamente possível oferecer esse serviço. Perfeitamente possível, né? Agora, a diálise, que foi lembrado pela doutora Thelma, e a gente até cuidou desse tema no próprio curso, né? Porque tem uma professora contratada, falamos, olha, precisamos dar uma olhada no indicador. O Brasil faz muita hemodiálise,
que é aquele que a pessoa vai, fica na máquina 3 vezes por semana, que pega a veia. E aqui em Bauru tem pessoas que precisam ficar internadas à espera de uma vaga para fazer a hemodiálise. Mas tem uma outra modalidade de diálise que é a peritoneal. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconiza que numa população de pessoas que perderam a função renal, cerca de 30 vá para diálise peritoneal. Você coloca um catéter no abdômen, coloca líquido para fazer as trocas, né, que o rim não faz. Essa diálise peritoneal, ela é muito melhor que a hemodiálise, mais barata, mais confortável, porque se a pessoa cuidar direitinho do catéter, ela precisa vir no hospital uma vez por mês, e a gente fica perguntando, mas por que então que não faz diálise peritoneal? E essa é a finalidade de um curso que vem para, sabe, olhar para o sistema de saúde. Fala, gente, por que nós não fazemos isso? Vamos montar um serviço de diálise peritoneal, entendeu? Porque ele é mais econômico, mais confortável e pode desafogar essa questão das máquinas. Agora, por que não faz? É o que nós estávamos conversando no início. O nosso sistema de saúde é socializado, mas o jeito de funcionar é americano, baseado na doença, na tecnologia, porque fazer diálise, hemodiálise, usa máquina, aí tem gente que vende a máquina, tá certo? Usam outros insumos. Então, é isso que a gente precisa olhar. A gente precisa também ver o jeito que nós estamos fazendo atenção à saúde, porque dá para mudar o jeito e dar uma certa harmonizada, dar uma pacificada nessas questões que, né, ocupam a mídia o tempo todo, que desesperam a população. Então, o que eu falei, se entender que podemos montar um serviço de diálise peritoneal, vamos montar. Mas não sou eu que vou decidir, porque eu não sou gestor do sistema. Eu coordeno um curso e estou dirigindo um serviço. O gestor do sistema, que fez a campanha, que prometeu isso, prometeu aquilo, que tem o dinheiro na mão, ele é que tem que se aproximar de técnicos, receber boas informações e organizar a política de saúde, né? Só para não perder, doutor Thelma, parece coerente esse desenho apresentado da rede hospitalar? Se a gente for traçar um paralelo a isso, se eu tenho bastante palmito na minha casa, eu não vou comprar palmito. Está faltando azeitona, eu compro azeitona. Na verdade, o que o professor disse, o senhor me corrija se não for isso, você tem os dados, né? Você tem um bando de dados que você pode simplesmente transformar em informações. Essa informação gera o conhecimento e através do conhecimento das necessidades você monta os serviços que o local precisa. Isso é coerente, isso é coerente. Isso é racionalização, otimização, né? E é isso que a gente precisa. Não adianta eu montar mais uma unidade de cirurgia ortopédica se eu já tenho um outro hospital que faz. Você replica serviços, não é por aí. Então, se aqui faz ortopedia, aqui não faz neurocirurgia, Bauru tem que ter a complementação e a especialização. Eu já disse inúmeras vezes que uma faculdade de medicina aqui em Bauru, e em qualquer lugar que ela vá, daqui 6, 7 anos, vai mudar o perfil da cidade de Bauru. Vai mudar. Muda o perfil. Porque depois que você forma a primeira turma, você vem com os residentes, você vem com as pós-graduações, as especializações. Então, existem trabalhos que chama a demografia médica, que é feita pelo CRM, pelo CFM, dizendo que aonde você tem polos de saúde, você agrega mais profissionais de saúde e você melhora o conhecimento dos profissionais que atuam ali, por facilidade em fazer curso. Então, hoje você vai a Ribeirão, você vai a Campinas, você vai a São Paulo. Então, se você faz um curso saindo da sua cidade, você faz 3 da sua cidade. Então, isso vai dar uma cara diferente. E essa otimização, ela é importante. Você tem que fazer a complementação e também, digo de uma maneira muito aberta, é diferente você prestar serviço e você ensinar. Tá? Quando você presta serviço, você pode fazê-lo de uma forma mais ágil, sem nenhuma perda da qualidade. Quando você ensina, você não tem pressa. Então nós temos que entender o que é um hospital de prestação de serviço, os leitos para prestação e os leitos de ensino. São coisas diferentes. Então eu acho que esse desenho é muito interessante, está correto, tem que ver a necessidade. Não adianta replicar serviços. Você tem que trazer novos serviços, qualificar as pessoas para isso. E acho que assim, a faculdade vem e vai trazer, Olha, a gente vê, você pega a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão,
você tem inúmeros professores esperando assumir uma posição. Se vem para uma faculdade que está começando, ele já começa num patamar mais alto. Ele tem qualificação para isso. Então eu acho que nós vamos trazer profissionais altamente qualificados e principalmente nessa área complementar. Está corretíssimo. Tem que trazer o que falta. A questão saúde parece ser gestão e financiamento, né? São duas questões muito importantes. E a gente acompanhou reportagens jornalísticas dessa semana apontando o congelamento de recursos do SUS já desse ano, muito em consequência da PEC do teto de gastos, né? Isso pode inviabilizar, por exemplo, esses projetos futuros. Por exemplo, a Secretaria de Saúde diz que não abre novas vagas de hemodiálise porque não consegue o credenciamento do SUS para colocar em funcionamento. Essa questão macro pode influenciar também? A Secretaria tem autonomia para fazer isso, né? O município, são gestores que eles têm uma independência aí. Eu acho assim, dificulta, mas também aponta para a gente um desafio, que é melhorar a nossa competência, a nossa capacidade de se adaptar a essas dificuldades que elas são sistêmicas. Você colocou 2 pontos importantes que é o que os gestores apontam de dificuldade para o sistema. Tem um terceiro que são 3 mesmo, que você colocou. Dinheiro, né, a gestão, mas tem um que é importante, que é a qualificação dos profissionais, a capacitação permanente. A gente precisa olhar para o que nós estamos fazendo o tempo inteiro, porque dá para, às vezes, mudar, garantir o mesmo resultado com menos despesas. Estou falando isso porque há 4 anos eu mudei um jeito de fazer de uma prática que eu fazia há quase 30 anos, né? E deu para reduzir 2 exames, que são muito solicitados, com a mesma qualidade. Cerca de 22% dos serviços americanos fazem desse jeito, mas na Inglaterra é a rotina. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a indústria tecnológica e farmacêutica, ela é um grande parceiro, entre aspas, das programações de saúde, né? Então, o desafio é esse. Eu acho que a importância dos cursos é essa, é você qualificar, mostrar, podemos fazer de um jeito diferente, de uma maneira mais racional, usar melhor o recurso. Agora, também ficar atento, porque às vezes os governos costumam usar essa questão para sonegar mais do que vem sonegando muitas vezes, né? Então, claro, vai faltar dinheiro, mas a gente também pode nos capacitar melhor, gerir melhor o que nós temos e pode ser difícil, mas a gente tem que se reinventar em função das circunstâncias, né? Então, no próximo bloco, a gente fala um pouco mais dessa questão da formação do profissional em medicina. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com o Bauru em Debate. Hoje a gente fala de atendimento em saúde. Recebemos a vereadora Thelma Gobi, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e o professor José Sebastião dos Santos, coordenador do curso de Medicina da USP aqui em Bauru e superintendente do Centrinho. Professor, quando da abertura do curso, foi divulgado que esse curso de medicina aqui na cidade teria uma proposta curricular diferenciada em relação a cursos que já existem, práticas mais interativas. O que isso significa? O que ele tem de diferente? Não, as atividades são mais interativas e nós trabalhamos com grupos menores de estudantes, geralmente ensinando onde as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, nos cursos tradicionais, do Dr. Thelma, o meu foi assim, você ficava os 2 primeiros anos no campus, nas salas de aula, nos laboratórios, né? E só a partir do 3º, 4º, 5º e 6º ano que você ia para as atividades, os serviços de saúde. Agora não, nós vamos desde o início para os serviços de saúde. Então, toda semana, os estudantes vão para as unidades básicas, ou unidade de pronto atendimento, ou hospitais, e também eles começam a lidar com problemas de saúde ou a discutir casos mesmo. Então, existe uma conexão entre o que eles estão vendo, que a gente chama de ciência básica, como é que é a estrutura do corpo humano, como é que funciona, mas eles já estão vendo os problemas para ver como é que aquilo se aplica na prática, né? E a mudança, assim, dá a impressão que é uma novidade, tudo novo, mas na Grécia
o ensino era desse jeito, né? Era o que a gente chamava o estilo socrático. Você ia entrando em contato com os problemas e ia discutindo os problemas para ver se apresentava uma solução. E com essa juventude hoje é muito mais fácil trabalhar desse jeito. Eles não aguentam mais me ouvir falando 40 minutos, entendeu? Colocar 60 estudantes para falar 40 minutos. Então o que a gente faz? As aulas em geral são gravadas, né? Eles têm acesso às aulas quando eles podem ter, e o momento que nós estamos com eles é para discutir os problemas na expectativa que eles já assistiram a aula, quando, onde e que hora eles quiseram assistir. Tem mais provas, né? Tem avaliações que nós chamamos de formativa. Acabou que o negócio de fazer prova só depois de 2 meses. Então, a gente percebe que eles estudam mais, interagem mais e veem um sentido. Eles identificam um sentido para aquilo que eles estão aprendendo no laboratório ou com as aulas que eles assistem, né? Porque eles estão vivenciando o sistema desde o início. E por isso que eu falei, não dá mais para fazer um curso de medicina sério sem que você tenha um bom sistema de saúde. E nós temos frequentado as unidades básicas. Eu vou fazer visita domiciliar, vou nas unidades básicas, nos pronto-atendimentos. E por isso que nós discutimos, né, anteriormente esses equívocos, né? A gente fica assim muito incomodado de ver, né, como que às vezes a pessoa teve acesso, e o estudante vê isso, teve acesso ao recurso e as coisas não se encaixaram. Está fazendo um tratamento pela metade, tá certo? Não tem o retorno agendado quando precisa, está recebendo remédio demais, não teve orientação, que é a questão da educação para ter saúde. E a população tem muita dificuldade de entender como esse sistema funciona também. Sim, qual é a porta certeza. De entrada dela? Mas os profissionais têm dificuldade. Eu conheço profissionais, né, jovens, mais idosos, da minha geração, que têm dificuldade de entender como é que o sistema funciona. Então, o estudante, o médico residente, ele tem que trabalhar nos vários pontos do sistema. Acabou aquele negócio de eu só ficar no campus, né? Formo até o 6º ano no campus. Aí eu faço residência e especialização no hospital das clínicas do campus. Não e o atendimento básico? Não tem mais isso, entendeu? Então, em Ribeirão nós fizemos essa mudança com muito sacrifício, muita oposição interna, inclusive. Por isso que eu falo, esses embates que tem tido aqui, eu já estou acostumado. Quer dizer, tem gente que realmente não quer sair do campus, não quer ir fazer visita domiciliar, não quer ir na unidade básica, não quer ir no pronto atendimento, mas para ser médico tem que passar por isso. Se não, escolha outra profissão. Porque você nunca sabe onde você vai trabalhar quando você se forma. E tem que saber como é que o sistema funciona. Eu posso ser um super especialista, mas eu tenho que saber qual que é o papel da atenção básica, porque meu paciente volta para a residência. E essa acaba sendo a primeira referência. Então o curso tem essa conotação que nos cursos mais tradicionais, essa mudança aconteceu, mas ela não foi tão homogênea. Então por isso que é legal vir para cá e fazer um curso... É o PBL puro? Não é. Fala que é o PBL? É um PBL. PBL é uma medicina baseada nos em problemas, né? Tá? Problem Based Learning. Ensino baseado no problema. É um PBL porque tem o patient, né? Sim. Quer dizer, baseado nos problemas dos pacientes ou dos problemas de saúde que a gente tem. Porque às vezes é o que você falou, é o acesso, é a resolutividade. Então o estudante tem que entender, às vezes não adianta, teve consulta com o especialista, marcou exames, fez um exame, não fez outro, aí começa a repetir exame. Então, o estudante tem que entender desde cedo isso. E mesmo a residência, nós já estamos tratando da residência. A residência não vai ser apenas no campus ou no Hospital das Clínicas Centrinho. O residente vai passar por todos os hospitais públicos, o hospital de base, a maternidade, o hospital estadual, porque eles são públicos. E eles têm que estar também a serviço da boa formação dos futuros profissionais, né? Esse tipo de formação, vereadora, a senhora acredita que pode despertar maior interesse nos futuros médicos em atuar na rede pública? Eu acho assim, olha, eu vou ser sincera com vocês, eu acho que quando for ofertado para o médico a carreira na base, ele vai. Ele vai. Porque não é fácil, às vezes a pessoa, hoje o médico não é o que se pensava antigamente. O médico senta, chega, formou, já organiza a sua vida, vai ficar muito bem, obrigado. Não tem mais isso, não tem mais isso. E a ponta e as urgências é diferente do que as pessoas pensam. São os médicos que têm que ser mais bem formados.
que é para poder evitar o aporte maior aonde não precisa, onde o gasto é maior. Então não é não deixar a pessoa chegar, é fazer o serviço de base bem feito. São os verdadeiros médicos, né, quem trabalha no posto de saúde, porque tem que ter um conhecimento clínico muito avantajado. Então se você fizer uma carreira mesmo, com formação, você vai resolver até o problema que se coloca. O médico não quer ir longe, não é o médico que não quer ir longe. O médico precisa ir aonde tem condições de ele resolver o problema. E tem condições de fazer isso? Tem. Você pode montar estruturas, aí o professor pode até me corrigir. Se você der condições de trabalho, se você ofertar uma carreira onde a pessoa começa num lugar mais longínquo e chega, vai vir. Vai vir. Isso faz o juiz, isso faz o promotor, né? Isso precisa ser feito com o professor também. Né? Então, o que eu entendo é o seguinte, pode despertar, mas você também tem que ter condições de trabalho e condições de sobreviver. Como é que você exige uma dedicação total se aquilo não dá a sobrevivência da pessoa? Entendeu? Ah, você está sendo corporativista. Não, eu acabei de falar do professor, acabei de falar de outros profissionais. Agora, veja, as forças militares vão, porque tem progressão de carreira. Sim, o judiciário vai, porque tem progressão de carreira. Então precisa... Não vai o professor e o médico. Isso, não vai porque não tem uma progressão de carreira, eu fico assim abismado, eu sou professor universitário, eu ganho 7 vezes o que ganha o professor que alfabetiza. Eu já falei isso mais de uma vez. E quem me alfabetizou me deu uma segunda visão do mundo. É a pessoa mais importante, tá certo? Eu não entendo por que o governo faz um negócio desse. Quer dizer, o professor que alfabetiza devia ganhar a mesma coisa que eu ganho. Isso. Agora, por quê que eu ganho isso? Porque provavelmente eu interesso ao sistema. Eu consumo muitos recursos, eu prescrevo, eu opero, tá certo? O professor lá que trabalha só com o seu conhecimento e que transforma muito mais do que eu, ele ganha, entendeu? Sei lá. Não sei, professor, se é por questão de interesse. Eu acho assim, por que questão precisa de interesse. De política de Estado, é questão de interesse. Né? O médico que trabalha com o seu conhecimento e que resolve 80% dos problemas de saúde, e o professor que alfabetiza, ele depende o quê? É dele. É dele e de uma estrutura simples, que não demanda grandes interesses. Agora, eu, num serviço de ponta, no hospital terciário, tem muita gente que que tem interesse no meu trabalho, porque eu sou um potencial consumidor. Eu gasto muito para fazer o que eu faço, tá certo? Então, o Brasil fez essa opção por não valorizar o que é essencial, o que é fundamental. É o saneamento, é o ensino fundamental, é a atenção básica à saúde. Quer dizer, é uma opção de governos. E a hora que eles entenderem que se fizer isso, vai sobrar mais recurso para desenvolver a sociedade como um todo, provavelmente a gente tem um grande avanço aí, né? Que é o que aconteceu nos países que a gente citou aqui, que tem saúde socializada, ensino mais socializado. Queria trazer um tema. Perdão. As políticas públicas, né, elas têm que mudar com a valorização da base. Sim. O senhor não tenho dúvida, né? Agora, e das pessoas que fazem isso, quando a base todo... O material humano na educação e na saúde é a principal ferramenta. Com certeza. Nosso tempo está acabando, eu só queria trazer um tema que tem relação direta com esses pontos levantados pela doutora Thelma, que é um problema recente, que é a questão dos mais médicos. Repentinamente, 8 mil médicos deixaram o país, todos sabemos, né? A retirada dos médicos cubanos. O governo brasileiro abriu um edital, os médicos brasileiros se inscreveram, foram inscritos e aprovados mais de 8 mil médicos, mas cerca de 30% deles não compareceram às unidades onde eles foram inscritos. E eu queria saber, começar por você, professor, esse desinteresse do profissional brasileiro por trabalhar em regiões mais remotas, inclusive muitas vagas nem foram preenchidas, 60% dos distritos indígenas, eles não receberam nenhum interessado. Então esse desinteresse do médico formado hoje no Brasil por essas regiões mais longínquas, com menos estrutura, tem a ver com o perfil desse aluno do curso de medicina, tem a ver com a formação, tem a ver com esse profissional que está muito mais preocupado com a especialidade, não com o atendimento primário? Os estudantes
ou os recém-formados, eles fazem uma leitura da sociedade, do que é valorizado, do mercado, é o que nós acabamos de falar. Agora, eu, assim, sou muito crítico em relação ao governo. O governo é para atender a necessidade da população. O pessoal fala que no Brasil tem muito governo. Pelo contrário. Falta. A maioria dos governos, eles chegaram lá sempre financiado por interesses. E depois esses interesses, eles cobram pesadamente de quem está sentado na cadeira, executiva, legislativa, né? Então, o governo é olhar para quem precisa mais, e dar uma certa harmonia para dar paz social. Então, eu acho o seguinte, estudou em escola pública, tá certo? Você precisa devolver. Então, o governo tem que aprender a regular, inclusive a formação. Por que todo mundo que termina escolhe a especialidade? No Canadá não é assim. 50% vai fazer saúde da família, que são os médicos que vão trabalhar justamente na atenção básica. Você não escolhe o que você vai fazer. Tem um direcionamento via política pública. Isso é regulação da formação, né? Ó, você estudou, eu vou financiar a sua formação, mas a distribuição de neurocirurgião é essa, ortopedista é essa, cirurgião plástico é essa, saúde da família é essa. Tá certo? Você faz, né? Agora aqui não. Quem determina são as sociedades especializadas, que fazem um lobby danado em cima do governo, né? Então pega esse recurso que é de formação e define. Agora tem que fazer uma política de carreira. Claro, o médico ficou na atenção básica, ele produziu saúde, reduziu o número de hipertensos que teve infarto, que teve derrame cerebral, entendeu? O diabético que perdeu a perna. Se ele conseguiu produzir saúde, ele sobe na carreira. Mas hoje não. Hoje sobe quem mais pede exame, quem mais faz procedimento, entendeu? Então, assim, o governo precisa regular a questão da formação e também os planos de carreira ser voltado mais para a produção do bem, saúde, bons indicadores de educação e assim por diante. Eu acho assim, quem é formado na escola pública precisa devolver mais para a sociedade do que tem devolvido. Tá certo, o nosso assunto rendeu muito, renderia muito mais. Eu agradeço demais a participação de vocês, Vinícius, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Larissa, obrigado, vereador, professor. Obrigado, mas foi um papo gostoso, né? Doutora Thelma, muito obrigada por sua participação aqui. Nós é que agradecemos, né, professor? É uma oportunidade da gente expor algumas coisas para a população. Não só do que a gente pensa, mas como a gente acha que realmente algumas pessoas deveriam olhar com mais carinho, principalmente os gestores públicos, né? Muito obrigada, então, professor José Sebastião também. Agradeço a oportunidade mais uma vez. O Bauru em Debate fica por aqui. Esta é a última edição desta segunda temporada. A gente agradece você por sua audiência, sua companhia. Em breve voltamos com mais uma temporada, com novos desafios da cidade de Bauru para serem discutidos e a gente conta com a sua participação. Este programa e outras edições podem ser vistos nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. Até a próxima.